Bom dia, gente linda do meu Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Gente, eu faço vídeo, vocês assistem, compartilham, porque nós juntos somos muito mais fortes. Aquilo que às vezes muita gente não sabe, nós estamos passando. E aqueles que sabem vão agregar nos seus conhecimentos. Bom, hoje eu quero falar para vocês que eu estou meio afônica, porque aqui choveu muito e a garganta está meio baleada, mas não reparem não, certo? Hoje eu quero falar para vocês de um minério muito importante na nossa vida, que é o sal. Você sabe a história do sal? A história do sal é interessante, é que o sal, ele é um minério que ele é de suma importância na nossa vida. E digo para você assim, que biblicamente diz que nós somos o sal da terra. Olha que comparação linda. Se nós somos o sal da terra, nós temos que dar gosto na vida, nas coisas. Então, como nós somos o sal da terra, eu acredito que o sal ele é super importante, por isso a minha fala de hoje. O sal no passado, nos primórdios, ele foi assim, o valor do sal foi equivalente ao valor do ouro. O sal é equivalente ao valor do ouro. E muitas estradas foram abertas simplesmente para transportar o sal. Por quê? Porque o sal, ele tinha grande influência no nosso meio, em todo sentido falando, por ser um minério tão importante, onde ele retém sódio, onde ele retém muitos, faltou agora o termo, mas ele é de uma grande importância pelo seu conteúdo. E são benéficos para a nossa saúde. Mas no passado não se olhava tanto só a saúde, se olhava o valor do sal. Ele era usado como moeda de troca, sabe? Assim, todos sabem, quem estuda sabe disso, que era uma troca, era o escambo. Então, se trocava as mercadorias e o sal tinha um valor imenso. E as estradas de rodagem foram abertas para poder transportar esse sal, que era uma mercadoria de grande valor e precisava ser levado de um lugar para o outro para negociação, para trocas, como se fosse a venda hoje. Então, quero dizer para você que o sal ele tem um valor tremendo, porque quando você pega um alimento, eu me lembro que ainda quando eu era menina, que não existia geladeira, ainda não existia geladeira. Quer dizer, aqui no Brasil, algumas que alguém tinha, era quem tinha um poder aquisitivo bem alto. Então, o que é que se fazia, principalmente no interior? Interior, mesmo sendo o interior mais avançado, mas era o que se fazia. Se pegava carne. A carne era cortada em mantas e era salgada. Salgava-se a carne com o cominho, pimenta do reino. E aquela carne, ela era exposta ao sol. Se colocava em um lugar bem limpo, exposta ao sol. E ali hoje existe a defumação, mas no passado existia a secagem da carne. Então eu alcancei isso e dava-se o nome de carne moqueada. Então, essa carne, ela exposta ao sol e ela com sal, ela não se deteriorava, ela não apodrecia. O peixe, a carne, aqui os indígenas já usavam muito isso, o peixe, a carne. Por quê? Porque eram primitivos e não tinham como conservar o alimento. Então, quando eles caçavam, principalmente época do inverno, se caçava e fazia esse processo, que era um processo de salgação. Salgava-se a carne, o peixe, para
que ele durasse uma semana, um mês, de acordo com a necessidade ou o volume de alimento. Era salgado, colocado no sol para perder o sangue e ali ele ficava pronto para ser utilizado. O sal, no passar do tempo, o consumo dele passou a ser de uma maneira diferenciada. Ele passou por processos esse que nós temos vários tipos de sal, sendo que tem o sal grosso, tem o sal refinado, tem o sal, vários tipos de sais que você pode no mercado escolher. Então, o sal, além dele ser um minério muito valioso, hoje, nos dias atuais, nós temos o sal que é muito empregado para na culinária, na alimentação, sempre foi usado e muito mais agora de uma maneira direta, porque nós temos o sal de cozinha e precisamos, tudo que fazemos geralmente leva sal. Então, o sal, ele tem grandes benefícios, sim. Ele atua no coração, nos batimentos cardíacos, ele atua nos rins, ele atua em todo o nosso organismo. E nós precisamos saber usar o sal, porque o sal, ele tem os seus benefícios, mas ele também traz alguns prejuízos à saúde. Então, a ingestão de muito sal vem acarretar em distúrbios no seu organismo, como, por exemplo, o excesso de sal, ele retém o sódio. Então, o que é que acontece? Você fica com retenção de líquido no seu organismo e pode afetar os seus rins, pode também alterar a sua pressão, aquela pessoa que é hipertensa. O excesso do sal, ele prejudica em parte. Você não pode ficar sem o sal, porém, tudo com dosagem normal, uma dosagem vigiada, digamos assim. Então, o sal, ele tem todas os valores e que tudo que nós utilizamos, principalmente, o sal, ele é utilizado em tudo. E as fontes de sais, nós sabemos que mineral e que ele tem sido disputado grandemente. Então, como é que eu digo para vocês assim? Ao se alimentar, diminua o sal, o cloreto de sódio, porque ele pode lhe trazer consequências desagradáveis. E aí eu digo para você, ontem eu passei por um processo, fiz um exame e quando eu saí do centro onde fui fazer o exame, eu saí assim, com a baixa glicemia, o açúcar desceu, a pressão desceu, por conta de um contraste que eu precisei usar para fazer esse exame. E foi estabilizado justamente com algo quente e que continha sal e açúcar. Então, com isso você vê a importância do sal no seu organismo, porque é um contraste que foi usado e que fez com que a minha glicemia descesse, o açúcar, e a pressão também desceu. E eu fiquei com uma sensação horrível. Então, só veio estabilizar diante do uso do sal e do açúcar. A minha acompanhante, a minha filha, tinha levado algo doce na sacola, na bolsa, e eu ingeri algumas coisas e saindo do consultório, procurei tomar o quê? Um café quente, comer alguma coisa que tivesse sal e açúcar, contrabalanceei. E o que foi que aconteceu? No instante eu fui voltando ao normal. Eu estava gelada, parecendo já uma defunta, gelada, dos pés à cabeça e Então,
digo para você a importância do sal, a importância do sal. Quero dizer aqui, Mariana, você já chegou aí na sua terra, do outro lado do Brasil? Então, se você chegou, ó, beijo no coração, minha linda. Saiba que foi muito bom estar com você aqui na Bahia, sabe? E foi triste saber que você já ia embora. Mas siga a mãe de todos aí. Aí estamos juntas, viu? Em breve, se Deus permitir, em junho estarei aí com você na Argentina, no Paraguai também. Então, para nós passearmos, trocarmos mais ideias. E você, que é meu seguidor que está aí do outro lado, eu digo para você, ó, beijo no coração. Mãe de todos, ama vocês e fica aí alerta do sal. Não use em excesso porque faz mal à saúde. Beijo, fui.